Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre biomas. E o que seria um bioma, professor? Seria uma área geográfica onde se desenvolve um ecossistema que é relativamente estável, não sofre tantas modificações, que vai ser caracterizado pelo clima, pelo solo e pela fisionomia da vegetação, né? A sua fitofisionomia. E esses biomas geralmente apresentam latitudes coincidentes, vão apresentar condições climáticas semelhantes, a fitofisionomia também semelhantes, independentemente do local do planeta. Como exemplo, nós podemos citar a floresta tropical, que é o tipo de bioma que é encontrado tanto na América do Sul, quanto na África, quanto no sudeste da Ásia, por exemplo, e na Oceania. Vamos estudar agora os principais biomas do planeta, começando pela tundra. Esse bioma é típico de regiões próximas ao Polo Ártico, por exemplo, regiões do norte do Canadá, da Europa e da Ásia. E uma das principais características é o seu clima, né, onde a temperatura é muito baixa, alcançando a máxima de 10 graus Celsius no verão. Na tundra, situada mais ao norte, a vegetação é formada apenas por musgos e líquens, né, porque nessa região a temperatura é mais baixa. Já nas regiões que são com temperaturas um pouco mais elevadas, mais na região ao sul, é possível encontrar alguns pequenos arbustos e gramíneas formando essa vegetação. Como um animal típico dessa região, nós podemos citar a rena, que vai apresentar uma pelagem mais densa, que vai ser muito importante para suportar o frio, além de apresentar uma dieta baseada em líquens. Vamos falar agora das taigas. Esse bioma é encontrado basicamente no hemisfério norte e apresenta um clima também muito frio, parecido com as tundras. No entanto, vai apresentar um verão um pouco mais longo e com temperatura um pouco mais elevada, o que vai permitir apresentar um outro tipo de vegetação também, que são as coníferas, né? E justamente esse tipo de bioma é conhecido como floresta das coníferas porque vai apresentar bastante desse tipo de vegetação. Entre os animais típicos dessa região, nós podemos citar os alces, lobos, raposas, entre outros mamíferos. A floresta temperada é um outro tipo de bioma, típico de regiões temperadas, que apresentam as 4 estações bem definidas. E esse tipo de bioma é encontrado na América do Norte, na Europa, Japão, China e Austrália também, por exemplo. A vegetação desse ambiente é bem adaptada, apresenta folhas chamadas de caducifólias, aquelas árvores, né, que perdem as folhas no final do outono e readquirem essas folhas no, na primavera, no início da primavera. Como algumas espécies típicas de mamíferos dessa região, nós podemos citar o javali, algumas raposas, a doninha também. A floresta tropical é um tipo de bioma também. Essas florestas tropicais são encontradas nas regiões equatoriais do planeta Terra, mais especificamente no norte da América do Sul, na América Central, na África, na Austrália e na Ásia. A vegetação dessa região apresenta folhas chamadas de perennifólias, que vão durar o ano inteiro, além de apresentar também características chamadas de latifoliadas, que são folhas mais largas e delicadas. A alta taxa de reciclagem da matéria orgânica permite com que o solo da floresta tropical seja fértil. E além disso, esse tipo de bioma apresenta uma grande biodiversidade, uma fauna rica e variada, apresentando diversos tipos de animais vertebrados, por exemplo, como mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, aves. Um outro tipo de bioma são as savanas, que são caracterizadas justamente pela presença de arbustos e árvores de pequeno porte, além de algumas gramíneas. E esse tipo de bioma é encontrado na África, na Ásia, na Europa, Austrália e nas Américas. E nesse tipo de bioma são encontrados alguns animais herbívoros, como por exemplo os antílopes, zebras, girafas e alguns animais também de grande porte que são carnívoros, como os leões, leopardos, hienas
E no Brasil, o tipo de savana que é encontrado é o nosso cerrado. Um outro tipo de bioma também são as pradarias, né, conhecido como campos, que irão apresentar um tipo de vegetação constituída basicamente por gramíneas, né? Gramíneas irão predominar nesse tipo de vegetação, nesse bioma. E esse bioma apresenta grandes períodos de seca, né? É encontrado na América do Norte, na América do Sul, e a fauna característica dessa região é formada por roedores como hamsters e marmotas, alguns carnívoros também como lobos, coiotes e raposas. E um tipo de pradaria encontrada no Brasil são os pampas. E por último, vamos falar do bioma deserto, que são regiões com pouca umidade, constituída basicamente de gramíneas e arbustos. E essa vegetação, ela vai ser muito espaçada, vai ser localizada basicamente em locais mais úmidos dessa região, como fendas nos solos e debaixo de rochas também. Como exemplos desse bioma, nós podemos citar o deserto do Saara, encontrado na África, e o deserto de Gobi, encontrado na Ásia. E esses animais presentes, tanto os animais quanto os vegetais, eles possuem adaptações que permitem sobreviver nesses ambientes secos, nesses ambientes de altas temperaturas. Como, por exemplo, nós podemos citar os cactos, que fazem parte desse tipo de vegetação e apresentam folhas modificadas em espinhos, que diminui a área de perda de água, ou seja, a área de transpiração dessa planta.